Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos aqui à História Empreendedora. Hoje eu estou aqui com o Anselmo. Já nos conhecemos há bastante tempo, né, Anselmo? Perdemos o contato nesse tempo da pandemia aí que teve, mas eu visitei a empresa, fiquei muito bem impressionado aí com as ideias e com a empresa da Quinelato, né? A empresa Quinelato. E não podia faltar aqui a história de empreendedorismo também dele, né? Do seu Anselmo, né? Junto com a Quinelato. Para a gente poder contar aqui nesse momento que a gente está tentando levar um pouquinho mais de motivação aí para os empreendedores nesse momento da pandemia. Anselmo, queria agradecer a sua participação, queria pedir para você contar um pouquinho, né, de você, um pouquinho da empresa, um pouquinho aí dos produtos e tudo mais, e depois já engatar na história aí da empresa, na história de empreendedorismo, como nasceu toda essa empresa e a veia empreendedora aí em você. Muito obrigado. Perfeito. Bom, como você já disse, a nossa empresa é a Quinelato, a marca é a Quinelato, a gente fabrica instrumental cirúrgico, odontológico, veterinário e presta serviço também, uma área importante para nós hoje é a área de serviços em instrumentais para grandes clientes, né? É uma empresa muito tradicional, muito conhecida no mercado, tem um contato muito grande com os clientes. E assim, eu sou hoje o CEO, sou o sócio majoritário, mas eu sou a terceira geração dessa empresa. E a gente, bom, acho que o melhor é começar lá atrás um pouquinho, como é que essa história começa. É a história de uma família italiana que imigrou para o Brasil. Na verdade, o bisavô do meu pai, né, meu tataravô, que foi o imigrante que veio para o Brasil em 1888. E eles, como toda a turma que vem do Vêneto, foi para Jundiaí, aquela região do Caxambu, e viveram lá de plantação, muito plantando uva, de cultura, de agricultura, né? Mas o meu avô, que já tinha uma veia empreendedora, em 1940 resolve mudar para São Paulo para tentar a vida. Por quê? Em Jundiaí, com a agricultura, eles tinham receita uma vez por ano, né? E em São Paulo começava já a indústria a ser relevante e lá tinha-se o famoso salário, se recebia todo mês, né? Então foi o meu avô com a minha avó e os seus 9 filhos para São Paulo, conseguiram comprar um pedaço de terra, uma casa quase caindo na cabeça lá, mas foram reformando, foram vivendo, e tanto o meu avô quanto os filhos todos foram buscar trabalho, né? Nessa época, 1940, meu pai tinha 5 anos, era uma criança ainda. Não faltou trabalho para ele, ele foi encarregado de regar a horta da família, colher verdura e vender para a vizinhança. Então, a família naturalmente empreendedora mesmo para buscar a sobrevivência. Eu tinha meu pai, mais 3 filhos homens e mais 5 mulheres entre os filhos. Todos foram buscar empregos onde se oferecia na época. Então, alguns foram trabalhar em tecelagem, algumas das minhas tias foram trabalhar como empregadas domésticas ou operárias em fábricas. E o meu tio mais velho foi trabalhar numa indústria de instrumental cirúrgico. E até a história é interessante, porque nisso nós estamos em 1940, está no meio da Segunda Guerra. E a fábrica era de um alemão que tinha fugido da Europa, se instalou aqui no Brasil. E com o tempo, meu tio foi ganhando conhecimento sobre a arte de fabricar esses instrumentos. E na medida que ele ia aprendendo, o próprio empregador dele foi incentivando ele a levar para casa um excesso de produção, e aí meu tio começou uma produção caseira. A gente tinha um estábulozinho, uma cocheira, onde tinha uma vaca, um porco da família, e à noite meu tio ia fabricar instrumento lá, né? A luz de vela, a luz de lampião, para dar conta Era tudo muito primitivo, muito artesanal, muito começo da industrialização mesmo, né? As máquinas eram rudimentares e tal, mas foi aí que começou.
Acabou a Segunda Guerra, esse alemão fechou a fábrica e foi embora de volta para a Alemanha para buscar a reconstrução da fábrica. E esse meu tio, que a gente considera o fundador da empresa, mas a gente diz que o meu avô foi primordial no negócio porque o meu avô foi o famoso patrocinador, né? Era quem tinha um pouco de dinheiro embaixo do colchão e acreditou no empreendimento do filho e começou ajudou a comprar as primeiras máquinas e tudo. Isso em São Paulo ainda, num bairro de São Paulo, que é um bairro grande da cidade de Pirituba, que é conhecido até hoje como um bairro grande, até um bairro considerado um bairro empreendedor. Muito empreendedor saiu de lá, né? A gente tem até um orgulho de pertencer a esse bairro. E ali começou, né? Com o tempo, mas na verdade era uma fabriquinha de fundo de quintal mesmo, literalmente, né? E aos poucos foi dando certo, foi crescendo e foi começando a funcionar. Mas esse meu tio, quando era empreendedor, quando ele começou a empreender, ele tinha seus 20 anos, meu pai tinha 8 anos nessa época, né? Então, é realmente alguns moleques tentando fazer um negócio, né? E aos poucos isso foi crescendo, até que foi tomando forma, uma visão um pouco mais de negócio começou a aparecer, até que alguns anos depois, já com os irmãos homens, já todos adultos, formaram uma sociedade em que os 4 irmãos eram sócios, e a partir dali uma empresa um pouco mais estruturada, uma empresa em que cada um dos irmãos tinha uma função um pouco mais definida. Ainda era bastante empírica, tanto na parte da gestão quanto na parte da produção. A própria tecnologia da época era escassa, né? A gente estava ainda aí, mas eu diria que no começo dos anos 60 a nossa empresa tomou um rumo de uma empresa mais estruturada, que deixou de ser o fundo de quintal, ainda com uma sede alugada, mas já uma sede separada, a empresa com endereço próprio, já não era mais um fundo de quintal. E começou a crescer, uma época de expansão muito grande, anos 60, anos 70, a empresa foi crescendo muito, né? Com os anos, a gente foi, fim dos anos 70, começo dos anos 80, houve até um pouco de desentendimento entre os irmãos, e um deles saiu, que foi o fundador, que ele não estava mais se encaixando com a filosofia da empresa, e foi quando a gente teve um segundo boom de uma renovação da empresa, que o meu pai assumiu, a filha desse fundador assumiu como uma diretora financeira e que ela estruturou definitivamente a empresa como uma empresa administrada profissionalmente, com princípios da administração mais firmes, e a empresa foi deslanchando, né? Lá nos anos 80 a gente viu que continuávamos numa sede alugada, num prédio alugado em São Paulo, as coisas ficando caras, e decidiu-se tentar sair de São Paulo e ir para o interior. Me pareceu que era uma alternativa boa. E foi isso que aconteceu, né? Fim dos anos 70, começo dos anos 80, a gente foi buscar alguma região no interior que fosse interessante para implantar um negócio, e acabou se escolhendo Rio Claro, que é onde estamos até hoje, porque Rio Claro era uma cidade não tão distante de São Paulo, estava 2 horas de carro de São Paulo, com boas vias, boas estradas, tinha o aeroporto de Viracopos já era um aeroporto para logística, né, as rodovias em volta para logística de materiais, para despachar produtos pelo Brasil, tudo. Então a gente já tinha uma boa condição, uma cidade com uma boa condição para formação profissional, de Senai, incentivo da cidade, criando um distrito industrial, e nós viemos para cá. De lá para cá, a gente transferiu tudo para o interior e é onde estamos até hoje, né? E aí meu pai ficou à frente da empresa até 2004,
que foi quando eu assumi, né? Nesse meio tempo, nós fizemos fizemos uma joint venture com uma empresa suíça, a gente fabricava implantes e a gente fez um acordo com essa empresa, começamos a fabricar os implantes, começamos uma nova empresa em conjunto com eles. Então, desse empreendimento inicial, saíram outros também, né? Quando eu assumi, em 2004, a gente estava vivendo uma fase bastante difícil. A empresa tinha um renome muito forte no mercado, a marca era muito reconhecida, mas a empresa tinha uma fabricação muito tradicional e estava perdendo competitividade. A gente estava começando a ter ameaças de produtos vindo de outros países a custos muito mais baixos. Então, a empresa estava numa situação que, apesar de uma imagem de qualidade, de atendimento ao cliente fantástica, a gente estava perdendo muito negócio por conta de estar perdendo competitividade. Foi mais ou menos nesse momento que eu entrei, e aí eu posso contar a história um pouquinho mais do que eu realmente vivi, né? Porque um pouco disso a gente mais ouviu do que viveu, né? Até então. Eu, na época, estava nessa empresa da Joint Venture e eu resolvi sair para assumir o nosso negócio da família, né? E aí eu comecei todo um processo de renovação da gestão, né? A gente tinha tido uma gestão muito boa que até aquele momento tinha sido boa para a empresa, mas a gente estava precisando dar um novo rumo para a gestão. Então, eu entrei, o meu objetivo quando eu entrei era a gente mudar um pouco a tecnologia de produção para a gente ficar mais eficiente, eventualmente com desverticalização, porque a gente era extremamente verticalizado. Isso perdeu o sentido, mas sem perder a expertise de fabricação dos produtos, ter domínio sobre os processos e tal. Porque o nosso produto ele tem uma cadeia de produção muito longa. Pra você ter uma ideia, um instrumento cirúrgico tem 3 ou 4 processos de tratamento térmico ao longo da produção, tem muita usinagem, é um produto que tem um acabamento esmerado, tem mão de obra intensiva até hoje no mundo inteiro, tem uma série de características específicas que fazem com que ele seja bastante peculiar, né, do ponto de vista de fabricação. E, ao mesmo tempo, inovar também no lado comercial, na imagem, nos canais de venda, na relação com os clientes e tudo. E, aos poucos, foi mudando, e isso tudo dentro de uma perspectiva de também profissionalizar a empresa, né? Aí você me pergunta de um grande desafio que eu encontrei. Eu acho que o meu grande desafio na empresa foi esse, porque quando eu assumi, a empresa já tinha dado uma virada de geração dos sócios. Então, o que a gente tinha já era um universo grande de sócios e que nem todos estavam ligados à empresa ou sequer entendiam o negócio. Tinha primo, tio, tinha um grupo familiar grande. Então, eu comecei um processo de renovação da estrutura societária, ao mesmo tempo que eu fiz uma mudança na estratégia da gestão, né? O objetivo era profissionalizar e, ao mesmo tempo, mudar essa estrutura societária. É um negócio que demora muitos anos para você construir, não sai em uma semana. E foi um processo que a gente resolveu fazer de uma maneira bem tranquila, né? Mas que fosse bem firme, sem ficar arriscando tanto. Então, esse eu considero que foi o meu maior desafio e que a gente hoje pode considerar que foi um sucesso, porque a gente conseguiu fazer com que hoje a empresa é profissionalizada. Eu brinco que eu sou o último da família Quinelato a administrar a Quinelato, né? A gente hoje tem um conselho em que os sócios se encontram para tomar as decisões e tal, mas a linha executiva da empresa está
toda profissionalizada. Eu já hoje sou o CEO da empresa, mas já em condições de passar o bastão e realmente não ter mais ninguém da família na gestão executiva da empresa. Então isso eu considero uma grande vitória, porque quem já teve que fazer isso vê o quanto não é fácil fazer isso. E a gente consegue, se você tiver muita firmeza, muita perseverança, e conseguir também ir buscando as pessoas certas para os lugares certos. E né, tem toda uma empresa como a nossa tem uma cultura forte, tem toda uma questão aí que tem que ser olhada. E eu acho que é isso, a gente conseguiu, temos crescido muito, então a gente tem uma estratégia diversificada de crescimento, a gente tem muitos canais de venda. Mais recentemente, durante a pandemia, a gente entrou muito forte na comunicação via redes sociais, mas a gente sempre tem uma comunicação e um relacionamento muito forte com o cliente, e isso sempre foi um dos pilares. Outro pilar sempre foi uma atitude ética em relação ao mercado, né? Viver realmente ser um negócio ético, um negócio que respeite a legislação, ser tudo dentro da linha, que eu sempre falei que qualquer outro caminho, ele pode até ser mais rápido, mas ele, via de regra, no longo prazo, só vai trazer problema lá na frente. E a gente tem conseguido ser competitivo num país em que nem sempre isso é fácil, mas a gente tem conseguido. Hoje a gente tem 160 funcionários, estamos com é uma empresa média. Nesses anos a gente tem um spin-off, que é a nossa área de tratamento térmico. A gente achou que fazia sentido ela se transformar numa empresa independente, então ela tem já um filhotinho, que é uma nova empresa que saiu da mãezona, né? Está indo bem, já tem 7 anos, já é um sucesso, já está crescendo, tem ido bem, né? Também uma história bacana, porque a gente convidou a pessoa que era o chefe do setor, que era um funcionário CLT, que tinha o empreendedorismo correndo no sangue, né? E a gente convidou ele para ser o empreendedor, e ele topou na hora. A gente fechou um arranjo para ele poder se estabelecer como empresa, e, nossa, está indo super bem. Eu entrei como um sócio minoritário dele para ele ter uma certa tranquilidade e confiança no projeto, né? Mas já é uma empresa que anda sem eu ter que interferir em nada, e já está sendo, já tem seus 10 funcionários e tem a sua clientela e está indo super bem. Muito bom, Anselmo, que história legal. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou, né, tem uma quantidade de sócios da família, né, grande. Vocês agora, a partir da sua, né, de quando você não estiver mais na gestão, vocês têm já uma regra então definida que não pode ter mais família? É isso ou não? Ou seja, não vai ter entrada de A gente não tem essa regra, até porque eu acho que essa regra assim não é necessária. A regra que a gente tem é, para qualquer pessoa ocupar qualquer cargo, ela precisa se provar competente para aquele cargo. Pode até ser alguém da família. Entendi. Não há restrição que seja uma pessoa da família, mas ela vai ter que competir com alguém, e o melhor ocupará o cargo. Porque a gente sempre tem uma frase nessa hora que a gente resolve as coisas rapidinho. O que é o melhor para a empresa? Sim. Essa pergunta a gente sempre faz. E quando a gente faz essa pergunta, as respostas, né? Se você leva a sério a pergunta, a resposta acaba sendo mais fácil, né? Legal. É lógico que a gente tem também alguns planos a partir de agora de ter, por exemplo, um conselho de família em que eu incluo os filhos, herdeiros, para conscientizá-los do que é ter um negócio, qual o papel dele. Eu acho que tem uma série de ações que a gente tem que fazer, né? Porque a empresa tem sempre que estar atenta para manter as coisas em ordem, né? Se você parar, as coisas desandam. Então, você tem que estar de olho em tudo que pode desandar e estar preparado para isso. Manter
né, o pessoal motivado com reconhecimento, com salários adequados, dando desafios. Tem todo um conjunto de fatores aí na gestão que são importantes, né? E as pessoas têm que, acima de tudo, acreditar que estão num negócio que vale a pena, né? Que é um negócio interessante. E a gente também criou, isso é uma coisa que, assim, são as soluções que nós desenvolvemos como solução real e que funcionou para nós. Pessoas relevantes, assim, pessoas-chave na administração, nós convidamos para serem sócios minoritários. Né? Entendi. A gente fez uma proposta, e isso eu já fiz, assim, nossos gerentes comerciais, nosso diretor de operações, nosso diretor financeiro, são pessoas que são executivos que foram convidados a ser sócios minoritários e que aceitaram, né? Então, também tem esse lado de, por um lado, o cara se sente sócio, se sente dono, e por outro, ele também está dando uma demonstração de que ele acredita no negócio. E são modelos que, no nosso caso, têm dado super certo, né? Aí você tem que ter uma regra de acordo de sócios, que funcione, que seja prática, mas que leve em consideração os potenciais problemas que podem acontecer numa sociedade, sempre buscando não deixar a sociedade sofrer com algum problema pessoal que a gente possa ter, né? Isso sempre. E acho que a gente está pronto agora para próximos desafios, né? Esse ano, o ano passado nós já conquistamos FDA e já estamos trabalhando com um distribuidor nos Estados Unidos. Até o final do ano eu devo ter a certificação da ISO 13485, que é a ISO 9000 para o setor de produtos e dispositivos médicos, né? O que nos faculta poder vender na Europa, ter marca CE e tal, e que também para outros mercados, como a Ásia e tal, porque na Ásia hoje você quer vender, o pessoal pergunta se você tem marca CE, se você tem FDA e tal, que não é asiática, mas é um selo de garantia, né? Então, exportação é um dos drivers de crescimento nosso agora, né? A gente já exporta bastante aí para a América Latina, mas agora a gente quer ampliar o mercado, né? Além disso, a gente tem algumas parcerias com empresas que têm produtos complementares ao nosso. Além dos nossos próprios produtos, da nossa própria marca, nós representamos algumas marcas sinérgicas com o nosso negócio. Então, hoje eu represento uma empresa americana que chama Mediflex, de afastadores para operações, para cirurgias da área, né, cirurgias da área médica, principalmente e tal. Represento uma empresa finlandesa que fabrica instrumentos também, como a gente, só que eles complementam o nosso range de produtos, nosso portfólio. E uma empresa suíça que chama Polidenta, que tem uns produtos fantásticos para a linha de estética, odontológica, que é uma parceria recente, mas que tem um potencial muito grande. E a gente está sempre aberto para outras oportunidades, outras parcerias, né? E esse eu acho que é o grande desafio. A gente está trabalhando hoje na busca de inovação na nossa área, tem muita coisa acontecendo. A gente está ainda tateando o melhor caminho para a gestão da inovação, mas a gente entende que isso é um driver importante também para o futuro, né? Então, assim, é dinâmico, né? Sem dúvida. Não para, e a gente também não pode parar, né? Eu achei muito interessante a história por conta dessa linha da passagem do espírito empreendedor, né? Na família. Que legal, achei muito legal. Vindo lá do tataravô, né? Depois pro bisavô, do avô pro tio, pro pai e vocês todos aí. Eu acho que essas histórias, elas são realmente engrandecedoras, são importantes, né? A gente tem que mostrar que uma empresa não chega ao sucesso também, né, Selma, de forma rápida, né? Hoje o pessoal olha e quer ter sucesso na empresa em 5, 6 anos. Não é assim, né? A gente sabe que demora, que tem que ter, né, às vezes algumas gerações ali. Tão rápido, né? Exato, e tem que ter resiliência, né? Não pode desistir no caminho. Hoje a gente estava contando até no preâmbulo aqui da conversa nossa
da entrevista em si, né? Que eu tenho ouvido muito empreendedor querendo desistir, né? De ser empreendedor, né? Ou seja, pô, não tá dando muito certo e tal, por conta aí dos baldes de água fria que receberam aí pela pandemia. Mas a gente sabe que o empreendedorismo é isso, é realmente não desistir, é resiliência, acreditar no negócio, é contar também, claro, com as parcerias, com os funcionários, com os colaboradores, isso também é bastante importante. E aí, Anselmo, eu queria já, né, aproveitar esse gancho e pedir também para a gente já encaminhar aqui para o encerramento da entrevista, que você deixe uma mensagem de otimismo, né, para os colegas aí, empreendedores, empresários, né, nessa linha de tudo que a gente está conversando. Hoje eu acho que a gente precisa um pouco mais de positivismo, né? Tentar parar um pouquinho de assistir aí televisão e rádio que só fala coisa negativa e tentar passar um pouquinho uma mensagem de otimismo e agradecer de novo a participação, Anselmo. Com certeza vai ser muito contributiva. Tá ok. Eu acredito, eu sou um otimista, eu acho que todo mundo que empreende é um otimista, mas eu tenho que ser um otimista com a cabeça no lugar. E eu tenho visto, assim, eu tenho uma indústria, então eu vou dar uma mensagem talvez ainda mais focada para os meus colegas empreendedores da indústria. A indústria nos últimos 20 anos sofreu muito, mas eu estou vendo perspectivas de uma mudança na visão. Eu acho que a pandemia, a maneira como o mundo está se comportando, a gente vai ver uma revalorização da indústria, a indústria assim, local, o produto feito no país, vai ganhar uma nova força. Então, quem conseguiu empreender dentro da indústria até hoje está meio desanimado, eu acho que não é hora de desanimar, não. Porque eu acho que os próximos 5 anos a gente vai ter muito boa notícia, muitas boas notícias, e a gente vai conseguir reativar a indústria desse país, a gente vai conseguir falar o que a gente tanto faz de fazer parte da cadeia mundial de suprimentos, da indústria, de todos os setores. E o Brasil tem um potencial gigantesco, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que é exatamente o contrário de não acreditar. Nós temos que acreditar muito porque é um momento de uma oportunidade fantástica, é um momento único que nós estamos vivendo. Então, quem tem sangue de empreendedor, eu acho que é um momento ótimo. A gente ainda está na crise, a crise é um bom momento para começar a empreender, porque a hora que a crise passar, você já está instalado, já está preparado, já está produzindo, já está vendendo. Então, a hora que vier a demanda mais forte, você já está pronto para atender e surfar na onda do momento mais favorável. Porque quem quer surfar num momento bom da economia tem que começar a investir na hora que as coisas não estão muito boas. Porque se você deixar para fazer isso lá atrás, lá na frente, quando estiver bom, você vai ver que você não vai ter tempo de se preparar, né? Os outros vão pegar, quem já se preparou vai pegar e vai conseguir emplacar melhor. Mas é isso, eu acho que tem que ser otimista, o Brasil tem um potencial gigantesco, vamos acreditar, trabalhar muito, nunca, não tem jeito, tem que trabalhar muito, mas eu acho que com muita dedicação e competência a gente tem ótimas oportunidades por aí.